A maioria das pessoas começa exatamente assim. Entra no ChatGPT ou no Claude e fala assim: tem uma ideia, como validar ela? E o Claude ou normalmente o ChatGPT chega pra pessoa e fala assim: excelente ideia, maravilhosa, ideia incrível. E aí você vai lá, todo bonitão, e você pensa: minha ideia, ela é perfeita. E aí quando você começa a usar IA pra validar a ideia e você começa a fazer tudo que a IA pede, testar se as pessoas têm disposição a pagar, validar com concorrência, fazer um teste rápido, montar MVP, é tudo tão abstrato e tanta informação, às vezes você nem sabe por onde começar, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê isso acontece. Isso acontece porque a IA, ela não sabe qual é o seu produto, qual é a sua experiência, qual é o seu mercado, quais são os seus concorrentes. É como você pedir pra alguém adivinhar quem é o seu cliente ideal sem você dar um contexto pra pessoa. Então você tá pedindo basicamente pra IA ler sua mente e pra IA entender o que você tá pensando. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês 5 passos de como vocês podem usar IA para vocês validarem uma ideia de forma simples, de forma comprovada cientificamente de que esses prompts funcionam, ou pelo menos para ajudar a parte da validação de ideia de vocês, tá bom? Então, partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e aqui eu falo muito sobre SaaS, micro SaaS, empreendedorismo, startups, e eu gosto muito de trazer exemplos, cases, muito de trazer conhecimento para ajudar vocês na construção dos seus negócios. Então se você é novo aqui, não esquece de seguir o canal para acompanhar mais conteúdos como esse, e se você curtiu o vídeo, deixa seu like no final que vocês não têm ideia de como isso ajuda a fortalecer o canal, beleza? Então a primeira solução que eu quero falar para vocês é o contexto de engenharia, ou em inglês, Context Engineering, né? Isso aqui serve para a gente validar o público-alvo. Então é uma sugestão, né? Você pode usar esse contexto de engenharia para qualquer etapa do projeto de vocês. Então no caso, para cada etapa que eu vou citar de exemplo, eu escolhi um modo que você pode aplicar um exemplo. Então no caso, esse contexto de engenharia, você pode aplicar ele em qualquer etapa, mas eu escolhi especificamente para aplicar ele no público-alvo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na minha tela. O seu produto, né? Você responde para IA. O que o seu produto faz? Qual é o problema que ele resolve e como que ele funciona? Você coloca em 2 ou 3 frases a sua experiência, seu background, por que você entende desse problema. Você coloca um pouco de informações sobre o mercado. Qual é o tamanho do mercado, concorrentes principais, quais são os gaps desse mercado. E aí depois você coloca informações dos seus early adopters, se você tiver 2 ou 3 perfis de clientes, né? Então aqui é um exemplo de uma ferramenta que a gente testou no Claude, tá? Então um produto, uma ferramenta de agendamento automático para coaches que integra o Calendly mais o WhatsApp, reduz o no-show de 30% para 8%. Experiência, fui coach por 3 anos, perdia 4 horas por semana com no-shows, criei uma solução interna que funcionou. Mercado, mais de 50 mil coaches no Brasil gastam em média de 300 a 500 reais por mês com ferramentas principais, Calendly, que não entrega o WhatsApp, e Agendor, complexo demais. Early Adopter, 3 coaches que testaram a ferramenta, todos mais de 40 anos, fazendo mais de 20 sessões mês, usam o WhatsApp Business. Então, o que acontece, né? Vocês vão pegar e colocar esse seguinte prompt. Com base neste contexto, identifique meu ICP em 3 camadas: demográfica, psicográfica e comportamental. Depois me dê 3 segmentos priorizados. E você vai fazer essa junção aqui. Então, na verdade, essa junção ela é opcional. Ela é uma sugestão de ponto de partida, que nem eu coloquei aqui. Então, o que ele está falando para vocês aqui? Ele está falando para você pegar esse ICP que a IA recomendou, você ir no LinkedIn Sales Navigator, né? Mas eu acho que o LinkedIn normal também daria. E vocês buscarem por esse perfil específico, né? Então, vocês buscarem lá esse perfil, tipo, um gerente de não sei o que, um coordenador não sei o que. Buscar esse perfil aqui. E aí, o Claude diz para mim o seguinte, que se existe mais de 500 resultados, é um mercado válido. Se tem menos de 50, é um ICP muito nichado ou ICP errado. Então assim, essa foi uma sugestão da própria IA que ela deu para usar esse prompt. Eu não testei, para ser honesto, mas achei que, de certa forma, dá para usar ele para validar, tá? Então eu deixo ele aqui, esse prompt aqui para vocês testarem, né? Essa parte aqui. Não é um prompt, na verdade, deixo esse desafio aqui, de certa forma, né? Esse teste aqui para vocês verem se faz sentido ou não, tá? Vamos falar da solução número 2, então. Essa aqui é o Chain of Thought, né? Ou seja, é a cadeia de dados, né? Cadeia de ideias, né? Chain é correntes de pensamentos, né? Então, para você formar suas correntes, suas cadeias de pensamento. Então, para esse caso aqui, a gente está olhando para validar a proposta de valor do nosso SaaS, tá? Então, antes de responder a minha pergunta, me mostre o seu raciocínio passo a passo. Então, qual que é o problema? Você escreve a sua proposta de valor do seu SaaS, você pede para a IA avaliar e a IA diz: ótima proposta, clara e concisa, mas você não sabe por que ela achou boa ou se realmente é boa. Então,
A médica do Chain of Thought é que você faz a IA pensar uma palavra por vez. Então, se você não pede para ela pensar em voz alta, ela pula direto para a conclusão. É como um professor que só dá a resposta final sem mostrar como chegou lá, né? Então, você coloca esse prompt. Antes de responder a minha pergunta, me mostre o seu raciocínio passo a passo. Então, um prompt sem o Chain of Thought, né? Avalie essa proposta de valor. Reduza o no-show em sessões 70% com lembretes automáticos no WhatsApp. Excelente proposta, é claro, específica e focada em benefício. Agora você coloca o seguinte, ó. Antes de me responder, me mostre o seu raciocínio passo a passo. Quais são os elementos de uma boa proposta de valor? Essa proposta tem cada elemento? O que está funcionando? O que pode melhorar? E dê uma nota de 1 a 100. E aqui é o output, né, que a IA deu. Vou analisar passo a passo. Elementos de uma boa proposta de valor. Benefício mensurável, mostra para quem é o ICP, como funciona, diferenciação versus alternativas. Análise dessa proposta. Reduz o no-show em 70%, então um benefício específico e grande. Sessões, aí ele fala assim, um xizinho aqui, né? Então, que tipo? Médicas, coaching, terapia. WhatsApp, que é outra, né, proposta, canal conhecido brasileiro. Falta porque o WhatsApp não é SMS e-mail, por exemplo. O que está funcionando? Número específico, no-show, etc. O que pode melhorar? Nota. Então, você pode aprofundar esse prompt, né? Então, o moral da história é que aqui você pode criar essa cadeia de pensamentos, nessa chave de ideias aqui de pensamentos e fazer com que a IA detalhe a forma de raciocínio dela. De novo, vocês podem usar isso aqui para qualquer coisa. Vocês podem usar isso aqui para validar o público-alvo que a gente falou anteriormente. Você pode usar isso aqui para validar uma ideia de modelo de negócio. Mas nesse caso específico, eu usei para proposta de valor pra gente fazer um exercício aqui e eu achei que ficou legal o resultado, tá? Então, de novo, eu tô usando o Claude. Gosto muito do Claude. Eu assino o Claude Pro Max, então eu uso muito o Claude. E se vocês querem testar no GPT para ver o resultado, também não deve ser tão distante do que tá aparecendo na tela de vocês aqui. Eu sei, galera. Eu sei o que você tá pensando. Pô, o cara pausou o vídeo para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. E é exatamente por isso que você tá vendo esse rápido anúncio aqui. O Crispy é o grande patrocinador do vídeo de hoje e é uma empresa sensacional. Eu uso há mais de um ano para cuidar de todas as minhas redes sociais, todos os meus suportes, todos os meus microsas. Se você tem essa dor aqui que eu vou te mostrar, o Crispy é para você. O que acontece aqui dentro da plataforma é que eu tenho muitas e muitas mensagens todos os dias de todos os canais, de todas as redes sociais e é muita gente mandando mensagem. E uma coisa que me ajudou demais no Crispy é que eu consegui plugar todas as minhas redes sociais numa única plataforma e hoje eu uso o Magic Reply deles. E eu consigo hoje criar com inteligência artificial, plugar uma base de conhecimento com todos os meus conteúdos do YouTube, da minha newsletter, de tudo, para responder as pessoas aqui automaticamente aqui dentro e me economizar um tempo danado. Então, se você lida com um volume muito grande de leads ou mensagens em múltiplas redes sociais, eu te convido para conhecer o Crispy, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Agora, vamos para a terceira ideia, que é de exemplos bons e exemplos ruins de concorrentes, que se chama Few Shot Prompting. Então, é para você colocar poucas tentativas de prompting. Então, nesse caso específico, eu usei ele para criar landing pages. Então, você pode de novo usar essa estrutura do Few Shot Prompting para outras coisas, né? Para você criar poucos prompts. Então, basicamente, você vai treinar a IA com exemplos bons e exemplos ruins de uma landing page para você fazer o framework de Fake Door usando apenas prompt. Então, se você não sabe o que é Fake Door significa validar uma ideia usando landing page. Se você não sabe o que é Fake Door e quer aprender sobre Fake Door, eu tenho vários vídeos no meu canal. Você pode digitar Fake Door Bruno Okamoto no Google, que você vai ver pelo menos 3 vídeos que eu falo de Fake Door, tá? Então, qual que é o problema? Se você pede para a IA escrever uma landing page para o seu produto, ela escreve algo genérico. Então, ela vai parecer uma IA. Ela não vai parecer como você. Ela não tem o punch dos seus concorrentes, tá? Então, nesse caso aqui, como que você vai fazer? Você vai coletar bons exemplos. Então, você vai colocar assim: encontre 3 landing pages de concorrentes similares que você admira. Tire screenshots das sessões principais, como Hero, Features e CTA, e identifique o que especificamente você gosta de cada uma. Então, um exemplo disso é com uma ferramenta que eu uso. Por exemplo, eu tenho um Mac e eu uso essa ferramenta chamada Xnapper, né? Então, o Xnapper eu consigo tirar foto das coisas e escrever, tipo, gostei do Hero. E aí você pode colocar aqui texto e tal, salvar foto, etc, tá? Se você não sabe como escreve o Xnapper, ele tá escrito aqui no rodapé da minha tela, aqui em cima, ó. Xnapper, Xnapper. E aí você pode usar o Xnapper para colocar ele aqui dentro e bater print e escrever e usar um quadro que nem eu tô usando dessa outra ferramenta chamado Xcoli Draw. Mas você também pode usar Miro, você pode usar, faz um quadro em branco para você postar as screenshots das fotos de vocês, tá? E aí você passa, né, então, fotos do seu produto, dos seus concorrentes,
concorrentes pro Claude ou pro GPT e você coloca um contexto do seu produto, né? Então, um bom exemplo aqui. Ele colocou o exemplo 1 do Calendly. Scheduling should be easy, né? Calendly is a hub for scheduling, meeting, professional and efficiency. Então, tipo assim, basicamente, né, por que funciona? É simples, direto, promessa clara em 2 frases. Então, ele colocou um print do Calendly, colocou o hero do Calendly e explicou por que ele funciona. Um outro exemplo, Loom, né? Record quick video to update your team, blá blá blá. Então, aqui no Loom, de novo, por que ele funciona? Ele colocou aqui de novo benefício porque tem um número específico para quem é. Exemplos ruins, evite. E aí ele colocou um concorrente. A revolucionária plataforma de agendamento que transforma a maneira que você gerencia seu tempo. Por que não funciona? Buzzwords vazios, sem benefício claro e tal. Então você põe exemplos, não precisa ser necessariamente de um concorrente. Vocês podem colocar de outros players também. E aí no final vocês vão escrever o seguinte: agora, escreva 3 opções de Hero Section para o meu produto. Cada opção deve ter no máximo 20 palavras, incluir um benefício mensurável, definir para quem é e evitar palavras como revolucionário, inovador, transforma. Antes de escrever, me mostre o seu raciocínio passo a passo, o famoso Chain of Thought, né? Então aqui você consegue encaixar de novo o Chain of Thought, né, em outros prompts, em outras estruturas. Então no caso aqui, galera, a gente está usando esse framework para landing page, mas você pode usar isso para validar público-alvo, você pode validar isso para validar propósito de valor, você pode fazer isso para qualquer coisa, qualquer um dos prompts que eu estou mostrando para vocês, vocês podem usar para qualquer coisa. Lembrando que esse desenho que eu estou mostrando na tela para vocês, ele está disponível na descrição do meu vídeo. Então basta você clicar na descrição e acessar aqui esse desenho e você pode navegar pelos prompts e por tudo que tá aqui que vocês estão assistindo, tá bom? De novo, se você tá curtindo o canal, deixa seu like aqui embaixo, que isso aqui ajuda a fortalecer bastante e significa muito pra mim isso, tá bom? Agora vamos pro próximo, que é a solução 4, é onde você faz a IA te fazer perguntas. Então esse aqui se chama Reverse Prompting, né? Então nesse caso do prompting reverso, eu estou usando ele para fazer um pitch deck. Então em vez de pedir pra IA fazer algo, peça para ela te perguntar o que precisa antes. Então qual que é o problema? A IA, ela inventa dados quando não tem. Então você chega pra ela e fala assim, cria um pitch deck. E a IA fala, seu mercado TAM é de 50 bilhões. Mas, cara, da onde ela tirou isso? E você fica frustrado, né, com esses placeholders, com esse resultado, né? Então, qual que é o prompt aqui? Preciso da sua ajuda para criar o slide de problema do meu pitch deck. Mas antes de criar, me faça 5 a 7 perguntas sobre qual é o problema específico que eu estou resolvendo, qual é o tamanho e frequência do problema, como as pessoas resolvem hoje, por que as soluções atuais não funcionam e me dê dados e pesquisas que eu tenho sobre isso. Então, só comece a criar o slide depois que eu responder as suas perguntas. Então o prompt é bem simples, aqui tá um exemplo de como ele funciona. Ótimo, vou te fazer algumas perguntas. Qual o problema específico que seu produto resolve, seja cirúrgico? Com qual frequência o CP enfrenta esse problema? Qual o custo? Como eles tentam resolver atualmente? Por que essa alternativa falha ou são insuficientes? Você tem dados quantitativos? Você conversou com alguma pessoa que tem esse problema? E aí você responde para ele aqui as perguntas aqui embaixo, tá? Então esse aqui é um modelo do Reverse Prompting. Você faz ele te fazer perguntas. Então, de novo, esse prompt funciona para qualquer um das 4 soluções que a gente viu até aqui. Todos os prompts funcionam para todas as soluções que a gente viu até aqui e você pode usar isso em qualquer esfera, né? Então aqui a gente está usando como exemplo do pitch deck. E o último, então, é a gente conversar com a nossa IA e essa solução se chama Roleplay, ou seja, de você fingir que você está simulando um personagem, né? Roleplaying, simulando esse personagem. Então, basicamente, você treina objeções e conversa com a sua IA. Então, qual que é o problema? Você vai falar primeiro com o seu prospect, né? E o cliente traz uma objeção que você não esperava. E aí você trava. Você não sabe o que falar pro cliente e você provavelmente vai perder a venda. E você só aprende depois que você perdeu a venda. Então, no caso, o que a gente fez aqui foi colocar um roleplay. Então, a gente simula com a IA pra gente treinar um pitch. Então, isso aqui funciona muito bem quando você vai ter uma entrevista com uma pessoa, quando você vai tentar fazer uma demonstração, um pitch de vendas, te ajuda a treinar pitch, né? Porque você faz um roleplay, você finge que a IA, ela é aquela pessoa que vai estar julgando você, que ela é a pessoa contrária às suas ideias, né? Contrária ao que você está pensando. Então, você é um coach brasileiro de 35 anos que já testou 3 ferramentas de agendamento e todas decepcionaram. Você é cético com novas ferramentas porque já perdeu tempo e dinheiro. Então, eu vou te fazer um pitch do meu produto e o seu trabalho é fazer objeções de um coach cético faria, não ser fácil de convencer e trazer objeções reais. Então, vamos começar. Responda como esse coach cético responderia, tá? E aí, ele começa a responder. E você começa a conversar com a pessoa, entendeu? Então, você começa a responder ela e você começa a testar e você vai vendo. Então, aqui eu coloquei... Vocês podem acessar a conversa depois e ver, senão vai prolongar muito o vídeo. Mas vocês podem ver aqui, né? Então, ela vai respondendo de forma cética, né? Já ouvi isso de outros coaches. Aí aqui... Desculpa, aqui é você respondendo, né? Então, ela responde com uma nova objeção. Ok.
Até que 10 minutos é ok, mas e a privacidade? Meus clientes vão ficar incomodados de ter o WhatsApp deles num sistema terceiro? Já tive clientes que reclamam disso antes. Você fica tipo, você pode ir conversando com ela e no final você pede pra ela dar um feedback, né? De como fui, o que posso melhorar, e a dar nota, repita o roleplay, faça 3 a 5 vezes, né? Então isso aqui é um exemplo de novo que você pode usar pra pitch, mas você pode usar isso pra entrevistas, pra validar propostas de valor, pra você arranjar investidor, enfim, você pode usar isso pra tudo. Então vamos recapitular as 5 soluções de novo aqui, tá? A primeira solução é o engenheiro de contexto, né? O engineering context, né? Então você dá contexto, engenharia de contexto, né? Tá falando português errado. Engenharia de contexto. E a gente usou ele para público-alvo. A próxima solução é o chain of thought, é a cadeia de pensamento, né? Cadeias de ideias. E aí nesse caso a gente usou para proposta de valor. O próximo é o few shot prompting. Então é para você testar poucas tentativas de prompting. A gente usou para landing page, que é onde você traz exemplos das coisas boas, exemplos das coisas ruins. O próximo é o reverse prompting, para você fazer engenharia reversa. Então você faz com que a IA te pergunte o que você precisa, né? Que aí ela te questiona e você vai dando respostas. E o último e não menos importante é o roleplay, né? Então é fazer essa simulação e a gente usou para treinar pitch, né? E passando por essas 5 ideias de AI, você vira um monstro. Brincadeira. Mas você valida uma ideia e você consegue ter bons insights para o seu projeto. Então, tanto faz se o seu projeto é um micro SaaS, é um SaaS, é um marketplace, tanto faz se você está abrindo uma academia, esses contextos de engenharia, de AI, eles podem te ajudar muito nesse processo de transformar uma ideia, uma hipótese em algo mais concreto e te ajudar a dar o próximo passo na sua jornada, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de deixar seu like se você curtiu e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, galera!